Olá pessoal, e sejam mais uma vez super bem-vindos ao canal. Hoje o nosso assunto será pincéis para maquiagem. Quais pincéis eu devo comprar? Qual é a diferença entre eles? Qual que eu devo usar? Qual a diferença entre a esponjinha e o pincel? É isso que nós vamos estar abordando hoje no nosso vídeo. E a inspiração veio do Brasil. Uma professora brasileira me escreveu dizendo que ela utilizou um dos vídeos que eu fiz como recurso audiovisual da aula dela e eu fiquei super feliz e fiquei inspirada. Então agora eu vou produzir novos vídeos, então bora lá começar! O pincel, ele é formado de três partes. Ele tem o cabo, ele tem essa parte que conecta, que é o talo, e ele tem as cerdas. As cerdas, elas podem ser naturais e elas podem ser sintéticas. Para você perceber qual que é natural e qual que é sintética, existem algumas dicas. Uma delas é o tato. Quando você toca a cerda natural, ela é mais macia. A cerda sintética, ela é um pouquinho mais grossa. Então essa é a dica número 1. Dica número 2, a cerda natural, ela não tem muito brilho, ela é mais opaca. A cerda sintética, quando você olha, ela tem mais brilho. Terceira dica, a cerda natural, ela não faz barulho quando você movimenta, quando você faz esse tipo de movimento. A cerda sintética, sim, você consegue escutar que ela faz um barulhinho. Mas para que serve uma e para que serve a outra? A natural, ela é para pó. E a sintética, ela é usada para líquidos. Quando eu molho o meu cabelo ele vai reter essa água. É natural, ele vai reter muito mais essa água. Agora, se eu molho o cabelo de uma boneca, que é sintético o cabelo dela, até vai entrar um pouquinho de água, mas a maioria não vai permanecer, ela vai escorregar, como se fosse plástico. Essa é a diferença entre um e o outro. Então, se eu uso um que vai reter mais líquido, eu vou gastar mais produto e o efeito final não vai ficar legal. Então, cada um na sua casinha. Se você está estudando, não precisa comprar um pincel de super ultra qualidade. Você precisa ter os pincéis necessários para fazer as suas aulas, para aprender a manusear. Agora, se for para o seu uso pessoal e para trabalhar, aí sim, compre um pincel de boa qualidade e aí você vai ter um material que vai te dar um resultado muito bom, que se você cuidar direitinho vai durar bastante tempo, então o custo-benefício é excelente. Primeiro que eu começo é a base. Esse pincel, que ele é conhecido como língua de gato, ele é utilizado tanto para a base quanto para o primer, para o creme umectante, o creme hidratante. Então tudo que for líquido, você vai utilizar com esse mesmo pincel. Também você pode utilizar esse mesmo estilo de pincel, que seria o língua de gato, só que um pouquinho menor, para fazer a região dos olhos, para fazer a parte do corretivo, desde que seja líquido. Depois que você passa a sua base, o que você precisa fazer depois? Você precisa selar. Para selar, eu preciso de um pó. E o pó eu passo com um pincel que seja mais macio, que seja de cerdas naturais, porque eu vou estar selando todo aquele creme, toda aquela água, para que a maquiagem ela dure mais tempo. Depois que eu passei o meu pó, eu começo a pensar nos contornos. Para fazer contorno, eu gosto muito deste tipo de pincel, geralmente eu faço o contorno em pó. Ele é um formato mais de lápis e eu consigo ter mais controle na hora de fazer o meu contorno. Além disso, eu utilizo o outro pincel que seria para passar o blush e por último, esse pincelzinho em formato de leque, que é para fazer a parte da iluminação. Estes são os pincéis que eu recomendo que vocês tenham no seu kit. Agora, se for para o seu uso pessoal, você compra o pincel que você vai utilizar. Cris, e a esponjinha? A esponjinha, na minha opinião, é para o nosso uso pessoal. Por quê? Ela é mais difícil de você limpar e de você manter limpa. Quando a gente usa o pincel para passar a base e ele vai deixando aquele aspecto um pouquinho mais grosseiro ou com algumas linhas, usa um kabuki, que é esse tipo de pincel mais flat, para poder tirar o excesso e deixar um pouco mais natural a sua maquiagem. Agora, se você quiser trabalhar com a esponjinha porque você gosta do efeito, compre uma esponjinha por cliente. Você abre na frente do cliente
molha, porque tanto o pincel quanto a esponjinha que você vai usar com líquido para ela não gastar tanto produto, você sempre mantenha úmida, explica como que funciona e no final você pode presentear o cliente, só ele utilizou aquela esponjinha. Então, como marketing, é bacana, porque você vai deixar aquele cliente bem satisfeito. A área dos olhos é um pouquinho mais complicada, na minha opinião. Mas vamos lá, para quem está realmente comprando e investindo em pincéis. Estes dois eu recomendo. É o língua de gato mais denso, né? Um pincelzinho mais denso. É o língua de gato grande, que é para você utilizar na pálpebra toda, tanto a móvel quanto a fixa. E este pequenininho, o língua de gato pequenininho, é para você fazer detalhes, para você fazer o finalzinho, para você fazer o côncavo, para você trabalhar mais delicado. Além disso, você tem que ter os pincéis de esfumar. Você tem que ter pelo menos 2 tamanhos. Por quê? Depende muito do tamanho do olho que você está trabalhando. Se o olho é pequenininho, use um pincel de esfumar pequenininho, o seu trabalho vai ficar muito mais delicado. Se o olho é grande, você usa um pincel maior. Então, como você não sabe qual cliente, como que vai ser o tamanho do olho da sua cliente, tenha pelo menos 2 tamanhos. Além disso, nós temos este tipo de pincel que eu acho bacana, que é o formato de lápis, que é para você fazer cut crease, que é para você intensificar cor. Eu uso aqui embaixo também para passar sombra. Então ele é um lápis e ele funciona muito bem para esse tipo de técnica. Depois nós temos os pincéis que são para fazer delineado. E são esses 2 tipos os mais conhecidos. Um que é chanfrado, e esse outro que é bem fininho, bem delicado. Tem maquiador que prefere mais este daqui, que ele é bem mais preciso. E quando você também não está começando e às vezes não tem tanta firmeza na mão, você usa esse outro chanfrado e ele te ajuda mais no início, quando você está aprendendo a fazer o delineado. Então é interessante ter esses 2 pincéis, eles fazem a mesma coisa, porém se você está começando agora, este daqui, ele te facilita muito mais a vida. Além disso, tem o que a gente usa para sobrancelha, para pentear a sobrancelha ou para preencher com sombra a sobrancelha. Nós temos este daqui que ele é conhecido como Dual Fiber e sempre tem pincéis novos no mercado, sempre tem tamanhos diferentes. Eu prefiro os tamanhos regulares para trabalhar porque aqueles que são de viagem, eles não são muito confortáveis para trabalhar. E esse daqui é bacana também, que é para tirar excesso, você tira excesso de maquiagem, excesso de base, excesso e deixa a maquiagem mais natural também. E por último, e não menos importante, o pincel de lábios, que geralmente ele vem dentro dessa casinha, que é para não sujar os demais pincéis. Tem um formato um pouquinho de língua de gato também, ele é um pouquinho mais duro e ele faz com que na hora que você passe o batom, além de ser mais higiênico, né, ele te dá uma definição melhor para você trabalhar os lábios. Quando você está trabalhando como maquiador, você precisa ter pelo menos 2 kits. Quando você atende a cliente, aquele kit você já separa. Para a próxima cliente, você já tem que ter um kit novo. E por que isso? É muito importante você ter higiene no seu trabalho. E às vezes, pela pele, a gente consegue transmitir doenças. Então é legal você sempre manter o seu material o mais limpo possível e nunca usar o mesmo material de um cliente em outro. Para limpar o seu material, eu sempre recomendo que para lavar você deve usar esse sabão que ele tem antibactericida. Então esse tipo de sabão, ele vai te ajudar a matar as bactérias. Então não adianta muito usar o shampoo que você usa no seu cabelo, porque geralmente eles não têm essa ação antibactericida, ou shampoo de bebê. Se for para o seu uso pessoal, ok. Se for para limpar os pincéis que você usa para trabalhar, eu te recomendo usar esse tipo de sabão. Eu recomendo também, depois que você lavou, você deixa secar na horizontal. Para secar completamente, dependendo da densidade do pincel, é umas 24 horas. Tem gente que acelera com o secador de cabelo, com o ventilador, mas enfim, se você for deixar o pincel, é sempre de um dia para o outro, que dependendo da grossura, ele vai tardar um pouquinho mais para secar. Eu simplesmente borrifo assim, porque eu já lavei, ele já está limpinho,
então eu borrifo um pouco de álcool só para ter certeza de que realmente eu estou cuidando e que eu estou limpando bem os pincéis. Existem esses produtos que ele tem essa textura que para lavar o pincel te ajuda, então você sempre lava o pincel em movimentos circulares e essa textura vai te ajudar a limpar. Então é bacana você ter um material desse se você realmente estiver trabalhando e para ter um pouco mais de agilidade. Quando você está trabalhando a mesma cliente, você quer limpar um pouco do produto porque você tem que utilizar aquele mesmo pincel, mas por uma outra cor, existe esse tipo de material que é bem bacana. É uma buchinha, você passa o pincel aqui dentro e ele retira o excesso. Mas isso quando você estiver trabalhando a mesma cliente, você retira o excesso, muda a cor. Além disso, existem esses que são específicos para pincel. Ele também tem um pouquinho de álcool, mas você borrifa e limpa em um papel toalha, né? Mantenha sempre um papel toalha perto de você ou um Kleenex e aí você limpa. Então é importante você mostrar para o seu cliente que você tem uma boa higiene. Esse tipo de comportamento só vai te favorecer, só vai te trazer cada vez mais clientes. Então, gente, é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Desejo muito sucesso aos que estão estudando para ser maquiador. É uma profissão muito bonita. Cada maquiador sempre vai ter a sua criatividade, o seu jeito de trabalhar. É isso. Aqui ficamos com o nosso vídeo de hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!